A geopolítica tem como objetivo entender as relações entre o poder político e espaço geográfico. Ela procura fazer a interpretação dos fatos da atualidade e dos desenvolvimentos políticos dos países, usando como parâmetro principal a informação geográfica e histórica. Procura responder à seguinte questão: até que ponto a ação dos estados nacionais é ou não determinada pela situação geográfica? E tem como finalidade orientar e influenciar na atuação dos governos sobre o uso do território e permitir uma análise mais precisa das relações internacionais. Do ponto de vista geopolítico, a Amazônia apresenta uma importância ímpar no cenário mundial, devido às grandes dimensões de água doce, reservas minerais e diversidade biológica. Com todo este tesouro, levou as nações de todo o mundo a ter um olhar de grandes interesses sobre ela. Nos primórdios da colonização, não costumavam se devastar as florestas amazônicas, pois o principal produto de exploração da época era a cana-de-açúcar, uma cultura que não se adapta ao solo sobre a Amazônia. O estado da Amazônia estava sob o domínio espanhol devido ao Tratado de Tordesilhas. O primeiro percurso pelo rio Amazonas foi realizado por um espanhol, Francisco de Orellana. O corajoso acreditava na lenda de que a mítica cidade de Eldorado ficaria em algum ponto sobre o Amazonas e as Guianas. Foi batizado por Rio Amazonas porque o espanhol afirmou ter combatido uma tribo de mulheres guerreiras. Ciente das dificuldades de conquistar tão vasto espaço, os espanhóis adiantaram a tarefa de colonizar a Amazônia. Mas 30 anos depois, as chamadas de Drogas dos Sertões foram lançadas, e as primeiras bases de implantações coloniais deram início às primeiras explorações. No início do século XVII, quando os portugueses começaram a ultrapassar a divisória de Tordesilhas, as conquistas de Londres promoviam um ativo comércio da madeira e pescado. Isto fez com que no século XVIII, portugueses e espanhóis que habitavam a bacia do rio Amazonas disputassem a Amazônia e lutassem pela posse de terra, o que motivou a formação de grandes latifúndios. No fim do século XVIII, o governo de Marquês de Pombal declarou-a de província independente e inaugurou a Campanha do Grão-Pará e do Maranhão para desenvolver a região. Na época da independência, a Amazônia ainda não se integrava no quadro nacional, mantendo muito mais relações com Portugal do que com o resto do país. A partir do século XIX, começou o ciclo da borracha, que já era utilizado antes pelos povos indígenas e agora incorporada pela indústria naval europeia norte-americana. Atraído por este ciclo, o território começou a receber migrantes nordestinos que buscavam melhores condições de vida na maior província brasileira. No século XX, após a Primeira Guerra Mundial, o fim do ciclo da borracha deixou marcas profundas no cenário amazônico. Sobrados e mansões abandonadas, quedas de receita de estados, desemprego, êxodo rural e urbano e, principalmente, falta de perspectiva. O Brasil não tinha uma indústria forte e nem tecnologia para absorver a demanda de látex produzido nos seringais da região. O governo federal criou a Superintendência da Defesa da Borracha, que por sua vez não garantiu ganhos reais e por isso foi abandonado. A elite que se encontrava no poder brasileiro não queria destinar recursos para a Amazônia, preferindo mantê-la fechada. Qualquer medida objetiva ficava para o futuro, pois outras áreas brasileiras, consideradas mais importantes, eram privilegiadas com investimentos estatais. Durante a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos financiaram a retomada da produção de borracha durante um breve período. O interesse se deu porque os japoneses bloquearam o acesso dos seringais asiáticos. Em 1953, Getúlio Vargas criou a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, como o objetivo de desenvolver a região por meio da agricultura, da pecuária e do extrativismo mineral e vegetal. Mas a falta de infraestrutura levou sua falência, e em seu lugar foi criada a Sudam, que criou incentivos fiscais e financeiros especiais para atrair investidores privados e nacionais e estrangeiros.
Somente a partir de 1958, com a construção da estrada Belém-Brasília, que a Amazônia passou a despertar interesses no capital nacional e internacional. Foi o começo de um grande desmatamento. Até 1980, apenas 2,47% da floresta havia sofrido alterações, pois antes da chegada dos europeus, a Amazônia era habitada por mais de 2 milhões de índios que viviam na mata, sem depredar a natureza, e na época da ditadura, o acesso ao interior da Amazônia era praticamente restrito. Mas este índice de desmatamento subiu para 12% em 1988. Nos anos 90, a área total da floresta perdida da Amazônia subiu de 415 mil para 587 mil quilômetros quadrados. E por mais que neste período a Amazônia destacou-se por ser um dos estados brasileiros de maior crescimento populacional e econômico, o crescimento foi sem infraestrutura. A taxa de desmatamento médio entre 2000 e 2005 foi de 22.392 km² por ano. Se continuar assim, em 2025, cerca de 75% da floresta será perdida. E este é o resultado de ganância e negligência humana. Em abril de 2008, o IBGE elaborou uma nova delimitação da fronteira do Amazonas com o Acre. Assim, o território amazonense reduziu-se em 11.583 km². Atualmente, o Amazonas se divide em 62 municípios e o atual governador é o Omar Aziz. A ingênua tentativa de curar esses males se espalharam no mundo em programas como o Rio+20, que foi um evento onde governantes e membros da sociedade civil se reuniram para discutir como podemos transformar o planeta em um lugar melhor para viver, baseando-se nos últimos 20 anos, renovando o compromisso mundial com o desenvolvimento sustentável e discutindo novas formas de recuperar o estrago que já fizemos em nosso planeta sem deixar de progredir. E temos o Greenpeace, que é uma ONG em que atua as questões relacionadas à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ela realiza ações ousadas em nome da natureza, como, por exemplo, ficar entre caçadores de baleias e animais, permanecer em pequenas embarcações na frente de grandes navios que pretendem lançar lixo em oceanos, além de entrar na frente de tratores destinados ao desmatamento. Tais resistências lutam contra a apropriação indiscriminada de seus recursos, mas não lutam apenas por terra, lutam por direitos. Querem compatibilizar crescimento econômico com a conservação e preservação dos recursos naturais. Caminhamos ao rumo certo. Dados comprovam que o desmatamento diminuiu cerca de 18% ao ano nos últimos 5 anos. Mas como resolver um problema onde ao mesmo tempo que se tenta salvar, se destrói? A Amazônia é uma região de duplo interesse estratégico para o imperialismo. Primeiro, pela magnitude financeira dos recursos, e segundo, pela importância da região para o equilíbrio climático global, diante do desastre provocado pela crise ambiental. Agora, fica mais uma questão a ser analisada: quem vencerá?